Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que seja um dia maravilhoso na presença de Deus, que a paz do Senhor invada o seu coração, amém? Hoje eu quero ler com você um texto da Bíblia que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz assim. Está contando aqui, a história de João Batista, aquele profeta que pregava no deserto, pregando arrependimento. E diz no versículo 7 o seguinte: E ele pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvado, desatar-lhe as correias das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Gente, de quem João Batista está falando? Ele está falando de Jesus Cristo, que após ele viria um homem mais poderoso e de quem ele não era nem digno de amarrar ou desatar as sandálias, ali, como a gente fala hoje em dia, o cadarço do sapato. E que alguém que não faria uma obra externa no homem, mas faria uma obra interna. Porque João batizava as pessoas, lavava as pessoas, banhava as pessoas na água, como um sinal de um arrependimento. Mas aquele que viria após João batizaria, ou seja, lavaria, ou seja, inundaria os corações com o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo. Gente, às vezes nós falamos tanto de Jesus que nós não nos damos conta ou nós nos esquecemos da preciosidade, do poder e da singularidade que é a pessoa de Jesus. Aqui quem está falando é João Batista. E João Batista ele é conhecido como o último dos profetas, os profetas da antiga aliança. No Antigo Testamento, Deus levantou desde os tempos mais remotos profetas, homens que falavam da parte de Deus, em nome de Deus, e que anunciavam a palavra de Deus, para que a humanidade caída se arrependesse e voltasse a Deus. Mas ainda eram homens. Apesar de toda a presença de Deus que estava neles, eles todos eram falhos e pecadores, e eram homens como eu e você. Por isso João diz: vem após mim alguém que é muito mais poderoso e de quem eu não sou digno de, prostrado, desamarrar a sua sandália. João estava reconhecendo que após ele viria um ser que não era humano e que não era normal. Apesar de Jesus ter vindo em forma humana, Jesus, ele é divino, ele é Deus entre nós, ele é Deus e homem ao mesmo tempo, mas ele é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, é o Senhor Criador, ele é não apenas o Salvador, mas ele também é Criador. Por meio dele foi feito tudo que foi feito, por meio dele existe a salvação e para ele são todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, como João disse. Por meio dele tudo foi feito, como João disse. E para ele foram criadas todas as coisas, como o próprio João disse. Então aqui João Batista estava anunciando que estava para se realizar aquilo que Deus prometeu em todos os tempos passados, por meio dos profetas. Um dia em que chegaria o auge da história da humanidade, quando Deus não seria apenas uma palavra na boca de um profeta, mas quando Deus se tornaria um ser humano, habitaria entre nós e viria Ele mesmo nos salvar, viria Ele mesmo manifestar a sua graça, o seu poder, a sua bondade, e não ouviríamos mais Deus e nem veríamos Deus por meio de um terceiro. Deus não seria uma sombra, mas o olharíamos face a face. E nós somos muito privilegiados, porque nós vivemos no período depois que isso aconteceu. Estamos vivendo num período chamado período da graça de Deus. Porque para nós já se cumpriu esta palavra. Jesus já veio.
Jesus já se manifestou, os seus feitos já foram registrados nas Escrituras Sagradas, e Deus tem enviado por meio dos evangelistas, por meio daqueles que anunciam a boa notícia de que Deus se fez homem e de que o próprio Deus morreu para pagar os nossos pecados, e agora existe salvação para todos os que nele creem, salvação para todos que a ele se entregam. Aquele de quem João não era digno já veio, e ele disse: toquem em mim. Ele disse: recebam o meu Espírito. Ele disse: eu estou convosco todos os dias. João sonhava com esse dia, mas para nós esse dia já aconteceu e já está disponível para todos nós a salvação em Jesus Cristo. O Espírito que João prometeu que Jesus daria está disponível hoje. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E ele já enviou o Espírito. 10 dias depois que ele subiu aos céus, a igreja foi inundada pelo Espírito Santo. E até hoje, a igreja de Jesus Cristo não é uma obra humana, ela é obra do Espírito Santo. Continuamos tomados, continuamos totalmente inundados, batizados pelo Espírito, pois é o Espírito que guia a igreja. Nesta manhã não sou eu que estou falando contigo, meu amigo. Eu sou apenas uma boca que o Espírito está usando para inundar o seu coração com a presença dele mesmo, porque Deus quer fazer você lembrar que o Cristo veio e que o Cristo, Jesus, tem todo o poder e que a ele pertence toda a honra, a ele pertence toda a glória, e ele já morreu por você numa cruz, e ele tem para você perdão, graça, restauração, vida, paz. Ele tem para você a eternidade. Aleluia. Se você ler os textos do Antigo Testamento, amanhã eu vou falar mais sobre isso. Os profetas, eles não tinham a compreensão perfeita sobre a eternidade. Eles sabiam de uma bênção eterna. Eles sabiam que Deus dava bênçãos nesta terra. Mas a compreensão perfeita da eternidade só veio a partir de Cristo. Porque em Cristo, quando ele ressuscita, nós entendemos a promessa perfeita de Deus, que é também ressuscitar todos os que nele creem para viver eternamente. Aleluia, um dia nós vamos descansar no nosso corpo nesta terra, mas o nosso espírito voltará para o Pai, e no devido tempo ele nos ressuscitará com um novo corpo, um corpo glorificado, para viver eternamente com ele mesmo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Querido Deus e Pai, hoje nós nos humilhamos aos teus pés. Obrigado porque já chegou a nós aquilo que João Batista esperava com tanta alegria. Obrigado porque já nos está disponível o teu Espírito. Obrigado porque a salvação já está disponível a todos que creem. Obrigado pelo Cristo que veio a nós. E obrigado porque hoje temos todas as promessas disponíveis. Pedimos, Senhor, enche-nos da tua presença, enche-nos da alegria da eternidade. Senhor, quando estamos passando por dias difíceis, nos ajuda a olharmos o horizonte de muitos amanhãs que virão e lembrarmos que o final desta história, para nós que cremos, é glória sobre glória. O final da nossa história, para nós que cremos, não é derrota, mas é eternidade, é vida eterna, completa contigo. Ajuda-nos a guardarmos o testemunho. Ajuda-nos a vivermos de modo digno de herdarmos esta vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que tu fez e por tudo que tu vais fazer. Eu peço que a tua palavra inunde os nossos corações, que a tua presença inunde a nossa vida e possamos hoje, Senhor, viver para ti. Batiza-nos com o teu Espírito. Aleluia. Enche-nos com o teu Espírito. Dá-nos da tua vida, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Aleluia. Seja vibrante no Espírito. Deus habita em você. Um grande abraço e até amanhã. Eu quero fazer um desafio. Que tal compartilhar essa palavra com amigos que você ama? Com pessoas que você quer que sejam cheias do amor e da presença de Deus? Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Compartilhe o link do Spotify para que as pessoas também ouçam o devocional. Você pode colocar no seu
ali no seu Instagram, um convite. Você pode fazer tantas coisas hoje para que pessoas recebam a palavra de Deus. Use as ferramentas que você tem. Um grande abraço e até amanhã.